Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Vamos hoje, resolver a prova de Química aí, do processo seletivo da SpaceX do ano de 2020. Vou trazer a correção aqui das questões 33, 36, 39, 41, 42 e 43 do modelo A, beleza? As outras questões vão ser corrigidas aí, comentadas pela colega professora Virgínia. Então, bora lá ver o que essa provinha trouxe pra gente, galera. Primeira questão aqui, que eu peguei, a questão 33, de Química Orgânica e Fórmula Percentual. Ele fala o seguinte: em Química Orgânica existem várias apresentações de fórmulas, como fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se conceitos de massa atômica e massa molecular. Ok. Tirando-se da estrutura, tratando-se da estrutura e fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Baseado nas informações moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura é o. Então, galera, vamos ver quem são esses aldeídos aí, O primeiro que ele fala com a gente é o metanol. O metanol é esse camaradinho aqui, ó. Aqui é um oxigênio. Ele tem, a sua fórmula molecular de CH2O. Ele tem a sua massa molar de 30 gramas por mol. O que isso significa? Que a cada 30 gramas é o seu 100%, só que desses 30 gramas, 12 gramas são de carbono, corresponde a X, então esse X vai resultar numa porcentagem de 40%. Então, o metanol não pode ser. O etanol traz para a gente esse camaradinha, 2 carbonos, 1 aldeído. Sua fórmula molecular, C2H4O. A sua massa molar, ela é de 44 gramas por mol. O que isso significa? Se você tiver 44 gramas, você tem os seus 100%. Só que desses 44 gramas, 24 gramas são de carbono. Isso corresponde a um X igual a 54,5%. Então, a gente identificou, o composto é o etanol. Tá ele ali. Depois ele sugere também, o propanal. Então, ele sugere para a gente aqui o propanal. Propanal tem 3 carbonos e um aldeído na extremidade. Sua fórmula molecular é C3H12345 6 e o O. A sua massa molar, ela é de 58 gramas por mol. Isso significa que 58 gramas corresponde a 100%. E o carbono, ele é responsável por 36 gramas de tudo que você tem. Isso vai dar 62%. Agora, pessoal, os outros dois compostos, o 3-metilbutanal e o 2-metilbutanal, são esses daqui, ó. Tenho 4 carbonos. Na posição 1, 2 e 3, 1 metil. Tá ele aqui. E o outro composto é o 2-metilbutanal. Então, ele tem um grupo CH3 no seu carbono 2. Logo, esses caras são isômeros de posição. Eles têm a mesma fórmula molecular, que é C1, 2, 3, 4, 5, H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e O. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. Eles vão ter a mesma porcentagem de carbono. A sua massa molar, ela é de 86 gramas por mol. Isso significa que os 86 gramas são 100%.
e o carbono é responsável por 60 gramas de tudo que você tem. Isso aqui vai dar 69,7%. Então, de fato, etanol é a nossa resposta correta, é ele quem vai trazer para a gente essa relação aí. Beleza, galera? Então, ó, questãozinha 36, uma questão de estequiometria com duas reações para a gente trabalhar. Ele fala o seguinte: o carbeto de cálcio, né, de fórmula CaC2, é muito comum em equipamentos usados por exploradores de cavernas para fins de iluminação. Ele reage com água e gera como um dos produtos o gás acetileno, que é o etino, de fórmula C2H2, conforme mostra a equação não balanceada a seguir. Então, a primeira equação não está balanceada, ele já deu a dica. Sequencialmente, esse gás inflamável pode sofrer uma reação de combustão completa, liberando intensa energia, conforme a equação não balanceada a seguir, que é a equação 2. Uma massa de 512 gramas de carbeto de cálcio com pureza de 50% é tratada com água, obtendo-se uma certa quantidade de gás acetileno. Esse gás produzido sofre uma reação de combustão completa. Considerando a reação de combustão completa do acetileno, nas condições ambientes, o volume de gás obtido e o valor da energia liberada como calor nessa reação, a partir da massa original de carbeto de cálcio, são, respectivamente, aí ele me dá os dados, né, o volume molar na condição ambiente. Então, ele já veja bem, a mesma condição que a sua reação aconteceu, o calor de combustão do etino em quilojoules por mol e a constante universal dos gases que ele te deu aí para a gente poder usar, se, né, quiser. No caso, é mais uma pegadinha, porque a gente já tem a condição a mesma da reação. Vamos resolver essa questãozinha então, galera. O que nós temos aqui? Ó? Primeira coisa, balancear as equações, né? Uma das formas de balancear é por tentativa, né? Seguindo a regrinha do macho, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente vai ver aqui, ó, metal, cálcio, cálcio, 1 e 1. Lembra que isso aqui, né, é uma tentativa. Se não der certo, a gente vai ter que melhorar as condições. Depois, a metal não tem, carbono 2, carbono 2. Hidrogênio 2, hidrogênio 2, só que eu tenho aqui, na verdade, ó, 2 com 2, eu tenho 4 hidrogênios, então eu preciso de 2 aqui para balancear. Oxigênio eu tenho 2 e tenho 2. Fechou. Na segunda equação, carbono eu tenho 2, preciso de 2. Hidrogênios eu tenho 2, e eu preciso balancear o oxigênio. Então, o oxigênio aqui, galera, 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Então, 5 meios. Para resolver isso aqui, eu vou resolver de uma forma detalhada para que você possa acompanhar e entender qual é o problema. Então, a primeira coisa que eu preciso é achar a massa de carbeto de cálcio. Por quê? Ele falou, né, que haviam ali, ó, 512 gramas de um composto, né, que continha carbeto de cálcio. Isso era o seu 100%. Só que, na verdade, apenas 50% era que era real de carbeto de cálcio. Isso significa para mim que nós tínhamos aqui 256 gramas de fato de carbeto de cálcio. E o restante são impurezas que são inertes à nossa reação. Então, não precisamos disso. Beleza. Aí ele quer saber o seguinte aqui, não é? Ele quer que você determine a partir dessa massa quantidade de volume de gases e a quantidade que você tem de energia liberada. Sendo assim, pessoal, vamos ver então a resolução, né, para a gente obter isso que ele está querendo. Temos o seguinte: a gente já achou a massa do carbeto de cálcio. No segundo ponto, eu vou identificar o número de mols do etino que é formado. Por que o número de mols dele? Porque ele me deu a entalpia baseada no número de mols do etino. Se, por exemplo, né, for queimado 1 mol de etino, eu sei que é essa quantidade
de quilojoule que é liberado. Só que para isso eu preciso saber quanto que eu tenho de etino. A relação, galera, é de 1 mol de carbeto de cálcio para 1 mol de etino. Só que carbeto de cálcio ele não me deu em mol, ele me deu em massa. Então eu preciso da massa molar desse cara. A massa molar dele é de 64 gramas de carbeto de cálcio. Então se eu estivesse utilizando 64 gramas de carbeto de cálcio, eu teria 1 mol de gás etino. Só que na verdade, a gente já viu, vão ser utilizados 256 gramas de carbeto de cálcio. Isso produz X, X vai ser igual a 4 mols de etino. Agora eu consigo obter as coisas que eu preciso utilizando a equação 2. Por quê? Terceiro, o que eu posso fazer é achar o volume de gases liberado nessa reação. Por quê? Olha a equação 2 balanceada, né? Para cada 1 mol de etino, vou colocar aqui, são liberados 3 mols de gases. Mas, Arthur, tem CO2 e tem água. Sim, ele não especificou qual gás ele quer. Ele falou apenas que temos gases, né? Quantos mols aí de gases a gente vai liberar? Ele quer o volume. Se fosse 1 mol, 3 mols de gases. Esse cara aqui eu tenho em mol, então eu vou mantê-lo em mol. Só que esse cara dos gases, ele não quer em mol, ele quer em volume. E ele me deu exatamente o volume molar de um gás nas condições, que são as condições que a reação acontece. Então aqui eu tenho 3, mantenho a estequiometria, né? 24,5 litros de gases. Se tivesse 1 mol de etino, seria esse volume. Só que, na verdade, a gente viu que temos 4 mols do etino. Isso equivale a X. O seu X, então, ele vai estar valendo 294 litros de gases. E depois, né, a outra informação que ele quer é a energia. Ele disse para a gente no enunciado que para 1 mol de etino, libera essa quantidade de calor. Então, se eu tiver 1 mol de etino, vão ser liberados 1.298 kJ. Só que, na verdade, a gente viu que serão produzidos, né, 4 mols de etino, liberado X. O X vale 5.192 kJ. Então, com isso, nós identificamos aqui, ó, a letra E. Esse é o volume e essa é a energia liberada. Então, um exercício de cálculo estequiométrico com as equações aí para a gente poder trocar uma ideia. Beleza, galera? Vamos para a nossa próxima questão, uma questãozinha de difusão de gases. Ele fala o seguinte: gases apresentam um fenômeno chamado de difusão de gases. Difusão gasosa é um movimento espontâneo das partículas de um gás de se espalharem uniformemente em meio das partículas de um outro gás, ou de atravessarem a parede porosa. Quando gases diferentes, A e B, estão à mesma temperatura, para uma quantidade de matéria igual a 1 mol do gás A e 1 mol do gás B, tem-se que a massa do gás A será igual à massa molar do gás A. Ou seja, 1 mol desse cara vai ter uma massa molar de 1 mol dele, né? A massa molar desse gás. A massa do gás B vai ser igual à massa molar do gás B. Por quê? Porque eu tenho 1 mol desse cara. Considere que, em determinadas condições de temperatura e pressão, a velocidade de difusão de 1 mol do gás hidrogênio seja de 28 km por minuto. Nessas condições, a velocidade em km por hora de 1 mol do gás metano é de... Veja bem, todas as alternativas são km por hora. Aqui ele deu km por minuto, então já fica atento que você vai obter uma velocidade em km por minuto e você vai ter que converter por causa das alternativas, né? Galera, não tem como fugir muito. A gente tem que... A velocidade, né, desses gases, ela pode ser comparada através dessa equação. Velocidade de 1 dividido pela velocidade de 2 é igual a raiz quadrada da massa de 2 sobre a massa de 1. Então eu vou supor aqui que o gás 1 é o hidrogênio, isso não tem problema nenhum, e ele tem uma massa de 2 gramas por mol. Assim como o gás 2 vai ser o metano, em que a sua massa molar é de 16 gramas por mol.
Agora eu posso vir aqui e substituir. A velocidade do hidrogênio ela é de 28 km por minuto. E a velocidade de 2. Ok, que é o que eu quero. Aí eu tenho a razão das massas, não é? 16 gramas por mol. E eu tenho aqui 2 gramas por mol. Quando você fizer essas continhas, você vai achar que a velocidade 2 ela é de 10 km por minuto. Que se você converter, você vai identificar aí os 600 km por hora. E vai dar para a gente a alternativa letra A. Então, uma questãozinha de difusão é um tema que não é tão recorrente assim, essa abordagem. Gases, sim, é um tema que aparece bem, mas difusão, se não me engano, pelo menos nos últimos anos, é a primeira vez que aparece, tá bom? A gente tem a questãozinha, então, 41, que é uma questão de química orgânica, que vai falar o seguinte para a gente, ó. O ácido etanóico, também denominado usualmente de ácido acético, é um ácido orgânico, uma das substâncias componentes do vinagre. Considerando-se a substância ácido etanóico, pode-se afirmar que... Então, o ácido etanóico, galera, ele é esse cara aqui, ó. É um ácido de 2 carbonos, que é o ácido acético. Ok. Aí ele vem assim, é um composto cuja fórmula molecular é C2H6O. Não é C2, tudo bem, mas não é H6IO. Então esse aqui está incorreto. Possui apenas ligações covalentes polares entre seus átomos. Não, a ligação carbono-carbono, esses átomos têm a mesma eletronegatividade, ela é apolar, então não é apenas polares. 3. Possui um carbono com hibridização do tipo sp2. Dica, né? O carbono faz 4 ligações simples contra o espaço entre os dedos, sp1, sp2 e sp3. Se ele fizer uma dupla e duas simples, sp1 e sp2. Então aqui a gente tem um carbono sp2? Temos, que é exatamente o carbono da carbonila. Possui 2 carbonos assimétricos, né, ou carbonos quirais. Isso, pessoal, são carbonos aí que tem 4 ligantes diferentes. Esse carbono tem 3 ligantes iguais, não pode ser quiral. O carbono do lado, nem 4 ligantes tem, então ele não pode ser quiral. Então, quanto menos não tem nenhum, quanto mais ter 2. Aí vem aqui, o anidrido etanóico é um isômero de cadeia do ácido etanóico. Pessoal, anidrido é esse cara aqui, ó. É esse grupo funcional. Etanóico, né, porque aí é derivado da desidratação intermolecular do ácido etanóico. Não tem como esses caras serem isômeros. Olha a fórmula molecular que esse cara vai ter e olha do ácido etanóico. Já tem 3 oxigênios, já deu errado. 4 carbonos e 2 carbonos. Então, aqui não tem condição do anidrido etanóico ser isômeros. Com isso, a gente já consegue matar a questão. 1 e 2 não podem ser. Então, a letra B não pode ser, a C não pode ser, a D não pode ser. 4 e 5 também não. A letra E não pode ser. Então, já temos que o gabarito aqui é a letra A. Mas aí, para isso, eu vou te mostrar, né, por que essas alternativas estão corretas. Pode ser obtido pela oxidação enérgica do But2-eno, em presença de permanganato de potássio. Então, eu vou trocar o slide e vou fazer com vocês aqui, ó. O But, 4 carbonos, 2-eno, uma dupla, e aí a gente tem esse camaradinha, né, o But2-eno. Ele vai sofrer uma oxidação enérgica, uma oxidação forte, que consiste em quebrar a dupla e oxidar esses caras ao máximo. Então eu vou transformar eles em ácidos carboxílicos, ó, aqui, e o outro lado, né, a outra parte também transformado em ácido carboxílico. Fechou. Então essa daqui realmente é verdadeira. Em condições adequadas, sua reação com sódio metálico produz etanoato de sódio e libera hidrogênio. Galera, essa daqui puxa um detalhe que é o seguinte. Se você vai fazer essa reação, ela vai ser em meio aquoso. Então, o sódio metálico frente à água, ele se transforma em hidróxido de sódio e libera gás hidrogênio, né? Balanceando a equação, meio. Só que você vai fazer essa reação, meio aquoso, ok? Só que com o ácido etanóico, né? O ácido acético. Consequência disso, pessoal, você vai ter uma reação de neutralização.
de ácido mais base. Então, aqui, ó, você vai formar, de fato, o etanoato de sódio e vai liberar uma água. Então, esse item está verdadeiro, mas ele é um item diferente, né, pessoal? Ele puxou a responsabilidade aqui para cima de você de saber que o sódio ele vai ter esse caráter de reagir com a água e formar uma base e que, consequentemente, essa base vai neutralizar o seu ácido acético, formando o etanoato de sódio. Você conseguiria matar a questão sem saber essas reações, né? A gente viu aqui, você poderia, através de isomeria, chegar na alternativa, mas é sempre aquela história, né? A gente sempre fica com o pé atrás quando você não consegue matar todas as alternativas e você vai meio que por esse caminho, mas aí estão corretas. Temos uma questãozinha de diagrama de fases que diz o seguinte: diagrama de fases são gráficos construídos para indicar uma condição de temperatura e pressão de uma substância e suas mudanças de estado. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Baseado no diagrama e nos processos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Então, para a gente ver melhor, dá um zoom aqui, ó. Primeiro, né, esse diagrama, a gente tem sólido, líquido e gasoso. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Então, veja bem, fusão é essa passagem. O que você está observando? Pressão na vertical, temperatura na horizontal. Para você que falou saúde, amém. Para você que falou Deus te leve, ainda não. E aí, galera, olha só. Ele diz que aumentar a pressão aumentaria a temperatura de fusão. Olha a curva aqui que envolve fusão. Você está vendo que à medida que você sobe, essa temperatura está diminuindo. Então, aumento da pressão leva a uma diminuição da temperatura de fusão. A água tem essa anomalia aí. Então, a primeira é falsa. Na temperatura de 100 graus Celsius e 218 atm, a água é líquida. Então, ó, 100 graus Celsius, estou falando aqui, 218 atm. A água é líquida, verdadeiro. A água sólida, gelo, sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Galera, a pressão aqui de 1 atm, então esse é o ponto que você tem. Se você aumentar a pressão ali, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter a sublimação desse camarada, né? Você vai aumentando a pressão, ele vai ficar sempre no líquido e o máximo que você consegue aumentando a temperatura é passar ele para o gasoso. Você não tem mais a sublimação dessa espécie. Na temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 0,006 atm, a água encontra-se líquida. Então, temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 0,006 atm. Ela se encontra na fase sólida, verdadeiro. Ficamos com 2 e 4. Temos aqui a resposta como sendo a letra C, a nossa alternativa correta. E por fim, pessoal, a questãozinha aí de radioatividade, questão 43, que fala o seguinte: ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento químico com um número atômico e um número de massas menores. A emissão de uma partícula beta por um isótopo radioativo de um elemento transforma-o em outro elemento de um mesmo número de massa e número atômico com uma unidade maior. Então perceba o seguinte: ele foi legal contigo de te falar que a partícula alfa diminui massa e número atômico, ele não te falou em quanto, mas a partícula beta ele te deu ali, né, falando direitinho que diminui, que aumenta o número atômico e mantém a massa igual. Então ele te ajudou bastante, te deu um bom número de dicas aqui, apesar de não ter te dado tudo de graça, né? Aí, baseado nas informações, são feitas as seguintes afirmativas. Na desintegração do urânio 238 ao urânio 234, ocorre a emissão de partícula beta. Não, né, galera? Ele falou que na partícula beta a massa não altera e o número atômico sobe unidade. Então, não foi isso que ele fez. Na desintegração, a gente tem aqui, né, do PA 234 ao urânio 234, ocorre a emissão da partícula beta. Faz sentido, porque a massa permaneceu a mesma, mas o número atômico subiu uma unidade. Exatamente o que ele falou com você. O número atômico fica uma unidade maior. Verdadeiro. A partícula
Alfa é composta por 2 prótons e 4 nêutrons. Galera, partícula alfa nada mais é do que o núcleo do hélio. Ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. A sua massa é 4. Ele não tem 4 nêutrons. Então, aqui, ó, errado. A partícula beta tem carga negativa. Sim, partícula beta também, pessoal, nada mais é do que o elétron. Tem carga negativa e uma massa comparável do próton. Falso, né, pessoal? A gente não tem uma massa comparada com a do próton. O elétron ele tem uma massa muito menor do que a massa do próton. Então, aqui não pode ser verdadeiro essa. Por fim, o urânio 238 pode naturalmente sofrer um decaimento radioativo, emitindo sequencialmente 3 partículas alfa e 2 partículas beta, convertendo-se em rádio 88-226. Como é que você vai fazer isso, meu querido? Vai ter que fazer na mão, né? Decaimento de 3 alfa e depois 2 beta. Então eu passei para cá. Vamos ver o que a gente tem. Ó, o urânio 92. Então, ó, eu já coloco 82. Doidão. Urânio 92, 238, perde uma partícula alfa. Aí você tem que saber, né? A partícula alfa significa que vai diminuir o número atômico em 2 unidades, 90, e vai diminuir a massa em 4 unidades. Tá ali. São 3, então tem que sair mais uma alfa. Vou formar o elemento aqui, XY. Não tem problema. A gente vai ter 88. Seria até o rádio, né? Mas vamos vendo. Só que aqui o rádio seria 230, porque desceu 4 unidades. E são 3 alfas, né? Então vamos continuar descendo mais uma alfa. A gente vai formar um elemento Z, qualquer aqui, que vai ter número atômico 86 e número de massa 226. Terminamos aqui? Não. Ele fala ainda que emite 2 partículas beta. O que vai acontecer? Esse cara vai subir uma unidade, vai passar a 87, vai formar um elemento que eu vou chamar aqui de A. Não tem problema. E o que acontece com a massa dele? Nada, né? Porque partícula beta aumenta o número atômico, mas não mexe na massa. Só que ainda temos que emitir mais uma partícula beta. Ele fala de 3 alfas e 2 betas. Quando você fizer isso, você vai formar um elemento de número atômico 88 e número de massa 226. Exatamente o que ele te falou, não é? Isso aqui é verdadeiro. Então, ó, a última ela é verdadeira. Ficamos com 2 e 5, por isso o nosso gabarito vai ser a letra D. Né? Alternativas 2 e 5 são corretas. Beleza, galera? Então ficamos aqui com esse gabarito aqui comentado, resolvido com o máximo de detalhes possível para você acompanhar. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova e que você consiga alcançar o seu sonho e a sua aprovação. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!